O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade, uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. O que é ser sal no mundo, na sociedade? O que é ser luz? Vamos lá. Desde quando eu cheguei aqui, eu estou batendo na tecla. Vocês têm que vir à missa domingo e outros dias se puder. Daí. Vocês têm que rezar o terço em família e sozinho. Está rezando o povo aí? Sim? Vocês têm que se confessar. Quem é casal de segunda união e tem filhos, não pode confessar, receber absolvição e nem comungar. Você pode receber a comunhão espiritual, ok? Até a nulidade, ver se tem algum motivo de nulidade. Mas tem que tentar, aí tem que rezar mais ainda, o rosário, né? O que mais que eu falo? Ler a Bíblia, não é isso? Pelo menos 5 minutinhos por dia, começa do Novo Testamento. Educar os filhos na fé. Agora vamos lá. Fazendo tudo isso, para fazer o quê? Além de ir para o céu, claro, mas tudo isso que você faz, tem que terminar em que ato humano neste mundo ainda? Fala alto. Caridade. Gente, tudo que nós fazemos de oração, de sacramento, confissão, jejum, penitência, é para nós renunciarmos ao acúmulo, ao apego e nos doarmos. A quem? Aos mendigos de Deus. Quem são? Primeiro, a igreja. Por isso que eu falo do dízimo, vou falar até morrer. Quem não é dizimista de verdade. Quem são os outros? Os pobres da sociedade. A pessoa que reza tem que ser dizimista e caridosa com os pobres. Pode ser da sua família, pode ser da rua, pode ser uma instituição, não interessa. Não podemos ficar acumulando sem ajudar os pobres e a igreja. Como é que é Mateus 25? Lembra? Estive com fome e me deste de... Estive com sede e me deste de beber. Estive doente e me visitaste. Estive preso e me visitaste, né? Estive nu e me vestistes. Lá não fala que você participou do grupo de oração, que era Manaim, Cursílio, equipe de Nossa Senhora, liturgia, ministro, menos ainda padre, bispo. Não. Nós vamos ser julgados pela caridade. Agora vamos diferenciar. O que é caridade? Lá na carta aos Coríntios fala que ela não é invejosa. Ela não... Por quê? Caridade, gente, é você, com a oração, reconhecer que tudo de bom vem de Deus. E tudo de ruim vem de nós mesmos. Ok? Então você ajuda os pobres, a igreja,
reconhecendo que é graça de Deus. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, quando o povo elogiava ela, ela dizia: eu não faria isso, é Deus que está em mim. Por isso que no Evangelho faz assim, ó: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai, porque sabe que sem Deus você não faria aquilo. É diferente de filantropia. Tem instituições aí fora que fazem filantropia, às vezes até são instituições incompatíveis com a fé católica, mas não é caridade. Político faz filantropia, não é caridade. Caridade é quando você faz reconhecendo que vem de Deus sem querer nada em troca. Eu já vi gente falando assim: ah, eu não gosto do fulano político porque ele tira foto dando cesta. Uai, gente, o político tem que aparecer, ou não? Senão não é político. Aí não vai ganhar a próxima eleição. Agora, quem faz caridade pela igreja não precisa nem de reconhecimento, porque você faz porque a graça de Deus vai agir em você. Entendeu a diferença? E muitas vezes, gente, Deus vai colocar pessoas ingratas para você ajudar. É ou não é? Você vai acabar de ajudar, vai falar mal de você, vai depois criticar quando você não ajudar. Na família, então, nem se fala. Você ajuda, quando você fala não, te xinga tudo. Sim ou não? Hã? Por que Deus permite isso? Para ver se você está fazendo caridade mesmo. Eu até contei ontem, quando eu era médico em São Luís, eu tinha o consultório e ia no postinho. E lá tinha uma mulher, que ela, não sei se ela é vicentina ainda, e ela é muito caridosa. Ela falou assim: doutor, vamos ajudar aí o povo? Eu falei: vamos aí. E a gente começou a fazer barracão para o povo que não tinha. Aí tinha uma família lá que estava de bar da lona, nós fizemos um barracão, aí nós falamos assim: não vamos pôr acabamento não, deixa eles ir para dentro da casa, o contrapiso. Aí eles não quiseram ir não, porque naquela época tinha um tal de cheque moradia, e se eles entrassem lá era mais difícil de conseguir. Nós terminamos e ficou na lona. Falei: vai ficar na lona, não vou terminar. O outro barracão que nós construímos, nós pusemos aquelas venezianinhas menor, achou ruim, queria veneziana maior. Um outro barracão que nós construímos, eu digo nós porque eu ajudava mais financeiramente e ela ia atrás das coisas, mas tinha outras pessoas que ajudavam também. Era uma invasão, e aí nós construímos o barracão do outro lado da invasão, e nós puxamos o hidrômetro, a água do hidrômetro do lado que já tinha. Emburrou, queria o outro hidrômetro. E a última barracão que eu fiz era a minha passadeira. Nós terminou o barracão, ela gosta de passar roupa. Isso por que Deus faz isso? Para mostrar que você faz por amor a Deus, não por retribuição. Então, se você foi muitas vezes injustiçado, foram ingratos, não parem de fazer caridade. Porque Deus está provando. Jesus só fez bem, curou, ressuscitou, e olha o que fizeram com ele. Então, não parem. Padre, mas aqui em Bom Jesus é difícil demais, porque tem um monte de pedinte aí que troca os trem. Aqui na igreja então está cheio, né? Padre, eu quero ajuda. Eu falei: não, vamos fazer o cadastro. Então não quero não. Né? Tem isso? E agora? Bem, quando for em Bom Jesus, é fácil. Nós temos os vicentinos, que mexem com isso. Agora a Casa Bom Samaritano. E nós temos assistência social da prefeitura. Quando você não souber o que fazer, liga para um desses órgãos e fala com a ação social: olha, fulano de tal está precisando de ajuda. Aí eles vão falar assim: não, essa pessoa já recebeu cesta, essa pessoa troca tudo, essa pessoa é difícil. Liga lá nos vicentinos, liga no Bom Samaritano e fala com quem trabalha com isso, né? E fala
que está disponível para ajudar. Mas e quando for em Goiânia? Olha, eu vou dar um conselho. Se tiver na rua alguém pedindo, e você tem quase certeza que vai trocar em droga, tenta parar em algum lugar, dá comida. Mesmo assim, eles podem trocar. Mas por que eu quero que vocês façam alguma coisa? Para vocês criarem o hábito da caridade. Se vocês fecharem o coração, é terrível. Falar assim, não, eles vão usar droga, eu não vou ajudar ninguém não. Com o tempo você fica frio, calculista, avarento, apegado aos bens. Então, eu tive algumas experiências bonitas, quando no semáforo, por exemplo, eu baixava o vidro e falava assim, não, antes eu te dar o dinheiro, pega na minha mão. E muitas vezes a pessoa não queria receber o dinheiro mais. Não queria. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, da minha vida sobre a questão da caridade. Primeiro eu vou ler aqui para vocês fixarem a leitura, depois vocês levam o folheto para casa. Reparte o pão com o faminto, acolhe os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Olha, a gente está doente de apego, tão apegado aos bens materiais. Inclusive eu vou fazer até uma reclamação pública. Nas primeiras missas eu falei que era para doar um ar-condicionado, até hoje não ganhou nenhum. Olha que nível que nós estamos de caridade. Ninguém. Vai ficar todo mundo com calor. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Aliás, eu ganhei, sabe o quê? Uma empresa de Goiânia, que o dono não me conhece, mas um amigo meu trabalha lá, disse assim, ele tem vontade de conhecer e ele vai te dar manutenção. Então, eles já vieram aqui de graça e agora vão vir trocar o que está faltando de graça. Só vai comprar as peçazinhas, né? Pessoa que nem daqui é, eu nem conheço. Nem conheço. Fecha parênteses, só para cutucar vocês mesmo, né? Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Aí ó, se você não faz caridade, o Senhor não te atende. O seu filho na droga não sai. Seu marido alcoólatra, o adultério não para. O seu genro que maltrata a sua filha não vai parar. A sua nora que não deixa seu filho te visitar não vai continuar. E todo mundo vai pedir para você morrer logo para pegar seus bens. Porque você não é caridoso. Você não tem um coração aberto para ajudar. Se acolheres... Agora, gente, eu falei que eu abaixo o vidro, mas também eu não estou falando para vocês... Eu sei que tem gente que tem medo de abaixar o vidro no semáforo. Não abra o portão para qualquer um. Não é que você tem que ser imprudente. Às vezes, se seu coração mandar, eu abro, eu dou carona. Porque se matar padre, não tem nem fim para criar mesmo. Põe outro. Certo? Eu vou na cadeia. Eu não tenho muito disso, não. Então vamos lá, eu vou contar aqui algumas coisas. Mas na verdade, gente, o padre não casa, porque ele tem que ser o primeiro a morrer numa batalha. É igual o marinheiro do navio que afunda, é o último a sair. Entenderam? O padre tem que se arriscar por causa disso. Tudo começou na minha conversão, no primeiro ano de residência, lá em São Paulo, morava em São Paulo. Eu parei no semáforo e veio uma criança, querendo lavar o para-brisa. E eu estava com dinheiro no bolso, naquela época eu tinha dinheiro, hoje ele não carrega dinheiro mais, né? E eu falei para a criança, para, não tem dinheiro, pode ir para lá. Ela olhou para mim e disse, tá bom tio. Mesmo assim lavou o para-brisa na frente. Como não bastasse, lavou o vidro de trás. Pensa, isso não é comum. Mas eu pensei, de certo é porque está querendo que eu pague mesmo. Quando ela voltou, eu arrependi e falei assim, meu filho, não tio, não precisa. Nessa hora, abriu o semáforo. E eu fui para casa, eu tinha uma prova no outro dia.
E eu pegava para estudar e pensava assim, por que esse moleque não pegou dinheiro? E tentava achar uma razão e nada. Aí eu pensei, gente, lavou da frente, lavar o vidro de trás é porque ele queria dinheiro. Mas por que ele não pegou esse dinheiro? Quem disse que eu estudava? O que eu fiz? Peguei o carro, voltei no semáforo. A criança estava lá. Ela disse, é o tio. Aí eu falei assim, peguei uma nota de 50 conto, eu não tinha de 100 na época. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, pega esse dinheiro para eu ter paz. Né? Pega esse dinheiro para eu ter paz. Tá bom, tio. Pegou o dinheiro. 23 anos depois, essa semana que eu estava em Goiânia, isso nunca tinha acontecido. 23 anos depois, quinta-feira agora, eu estou à noite no semáforo em Goiânia, veio um rapaz, um semblante de paz, que eu olhei para ele, parecia do céu, rindo, para lavar o para-brisa. Começou a lavar o para-brisa, eu abri minha carteira, tinha 2 contos só, né? Pensei, meu Deus, eu vou ter que dar só R$2. Quando ele lavou o para-brisa, eu abaixei o vidro e falei, meu filho, só tem R$2. Ele riu, com um semblante, e lavou pela primeira vez o vidro de trás. E quando ele voltou, ele sorriu e disse, agora sim. Na minha interpretação, até me emocionei no dia, era Jesus dizendo, agora você está fazendo o que eu quero. Dá o que você tem. Porque naquele dia não era um menino qualquer. Você sabe que os anjos e Jesus visita nos pobres. Aí eu mudei de vida nessa época e queria ajudar os pobres, para compensar a estupidez, né? Aí um dia eu fui visitar a Cracolândia. Já ouviu falar lá em São Paulo? Eu ia muito na Cracolândia. Tinha uns meninos que já me conheciam. Quando eu cheguei na Cracolândia, tinha um senhorzinho de diarreia lá, e os meninos falaram assim, padre, doutor, aliás, né? Tio, na verdade, falava, tio, leva esse senhor, porque nós tínhamos casa de acolhida, né? Porque acolhia, ele está com diarreia. E na época eu tinha um Celtinha, aqueles bancos da Chevrolet, aqueles aveludadinhos do Celtinha. Adivinha o que eu pensei na hora? Vai sujar o banco tudo do carro. Aí eu falei, deixa ele aí, que depois eu venho pegar. E fui, quando eu voltei ele não estava lá mais. Aí a consciência pesou. Era sexta-feira. Sábado eu fiquei pensando nesse velhinho o dia inteiro. Fui para o plantão de pediatria, pensando no velhinho. Domingo de manhã fui lá de novo na Cracolândia para achar o velhinho. Quem disse que eu achava? Não achei. O que eu fiz? Falei, não, vou na casa de acolhida, nas casas que acolhia o povo, né? Para ver se eu faço um bem lá, para compensar de novo a minha bobagem. Fui na casa de acolhida e tinha uma senhorinha de cadeira de rodas, que eu sempre conversava com ela. Comecei a conversar com ela no domingo, e é o dia do Senhor, dia da luz. Conversa vai, conversa vem. Eu não toquei no assunto de sexta-feira, do velhinho da Cracolândia. Não falei nada. Nada. Absolutamente nada. E ela conversando, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. De repente ela olha para mim, muda o semblante, segura no meu braço e disse assim, nunca mais feche as portas do seu carro para ninguém. O seu carro é passageiro. O que eu vou te dar é eterno. Eu não te quero de gravata, mas de pés no chão servindo a minha igreja. Eu olhei assim. Depois ela voltou a conversar normal. Ela bateu, moeu e voltou ao normal. Desde então, eu abri as portas do meu carro para o povo da Cracolândia, tudo. Tinha menino que entrava naquele carro, corri todo o risco do mundo, né? Mas para vocês virem que existe uma mística na caridade, é Jesus que está te testando, mão de vaca.
Você que só quer acumular. Lá na minha cidade natal, tinha um senhorzinho que já morreu, de 80 e tantos anos, rico, e ele costumava ir no leilão de gado ainda, receber os aluguelzinhos, ir no banco. E o povo falava assim, olha que gracinha, fulano de tal faz isso até hoje. E eu falava, gracinha? O homem está com o pé na cova, e ainda acumulando bens? Isso é loucura, loucura, né? Muito bem, nós temos que entender que Deus, tudo que nós fazemos tem que culminar na caridade. Outro exemplo, eu visitava os meninos da Praça da Sé, que usavam droga. Vocês já vão aprendendo que eu sou muito enjoado com higiene, viu? Quando vocês for cozinhar, lava as mãos sempre, as almaiadas que for mexer. Homem que é terrível para cozinhar, para não ter higiene, né? Pano de prato, toma cuidado, pano de prato para enxugar vasilha, né? De ficar enfiando no braço, no pescoço, né? Eu sou muito enjoado com higiene, muito. E eu chamei os meninos da Praça da Sé para ir no Habib's. E um dos que eu mais gostava sentou na minha frente. Aí pegou as esfirras e a coca com gelo e limão. De repente, parece que eu só via o menino que estava na minha frente. O que ele fez? Menino de rua. Imagina a mão do menino de rua. Imagina as necessidades que eles fazem, né? E o menino olhou para mim e enfiou o dedo na coca. E mexeu, e ficou me olhando. Mexeu. Quando ele terminou assim, ele olhou para mim e disse, bebe, tio. Eu olhei para ele e falei, não, a coca é sua. Se o senhor não beber, eu não como nada. Naquela época eu era muito bonzinho, hoje eu não faria isso. Mas eu era muito mais inocente, eu era recém-convertido, né? Hoje eu sou mais casca grossa. Peguei aquela coca. Chegou a ficar dormente a minha cara assim. Falei, não é possível que eu estou fazendo isso. Foi um gole mais difícil da minha vida. Terrível. Aí ele foi e comeu, sem vergonha. Passado 3 semanas, o mesmo jovem, eu encontrei com ele na Praça da Sé, e ele me disse assim, tio, eu vou morrer porque eu estou devendo o traficante. E eu dizia para ele, eu nunca dava dinheiro, né? Falei, quanto você deve para o traficante? Naquela época, R$10 era muito dinheiro, bem mais que hoje, né? Aí ele falou, R$10. Aí eu peguei R$10 e entreguei, então vai lá, paga o traficante. Ele olhou para mim e disse assim, pôs o dinheiro no meu bolso e disse, não tio, seu dinheiro nunca vai se misturar com essas coisas sujas. Deus te abençoe, fica com Deus. Nunca mais vi esse jovem. Um menino que usa crack não quis o meu dinheiro. Porque ele teve um amor, né? A caridade. E provavelmente morreu sem querer o dinheiro. Não quis pagar o traficante. Deu a vida por uma amizade. Porque para ele era sujar o dinheiro em coisa suja, né? Bem, e assim tem N situações que eu vivi que mostra que a caridade é o ápice do cristão. Assim como eu tenho muitas experiências ruins. Eu já vi uma pessoa que ganha quase R$100 mil por mês negociar o famoso pano de prato que eu falei, né? Negociar o pano de prato de R$10 para R$7 de uma senhorinha que está no sol a sol para sustentar sua família. O cara tirando R$3 por pano de prato de uma senhora dessa. E depois se gabando que nessa vida só cresce quem sabe negociar. Vai negociar no inferno. Era para você pagar R$30, R$50 no pano de prato. Olha, eu tenho demais, toma aqui, né? Toma mais esse dinheiro.
E o interessante, gente, eu cansei de comprar pano de prato e aqueles tapetes de tira, não é? Tira que chama? Hã? Cansei de comprar para ajudar e a pessoa que estava vendendo me dava de brinde ou pano de prato ou tapete. O milionário arranca o couro do pobre. E ela, quase todos, não, leva isso aqui de brinde. Impressionante como que o dinheiro faz você ficar apegado. Eu acho que eu já contei aqui, um amigo meu, pregador em Goiânia, da Carismática, menino muito bom, passa por muita dificuldade financeira. E ele partilhou comigo, eu tinha ajudado ele recentemente, que estava com uma situação financeira ruim. Aí ele me contou que tinha acabado de ir para o Mato Grosso de avião pregar. Avião do dono da fazenda. Aí eu falei assim, e por acaso o senhor partilhou com o fazendeiro lá que você está passando por dificuldade financeira? Ele disse, só faltei chorar. Contei tudo. Adivinha o que o fazendeiro de avião falou para ele? Da Carismática, e é um homem de oração. Vou rezar para você, irmão. Vai dar tudo certo. Um cara que tem avião, não dar uma ajuda financeira a um pregador, é para acabar o piqui do Goiás e do Mato Grosso também, que ele está lá no Mato Grosso. É para dar vômito. Se você reza, meu filho, e é apegado, não ajuda ninguém, não é dizimista, você é galho seco. O que vai acontecer com você é o fogo no final da sua vida. E se você tem dificuldade de ser caridoso, reza mais e fala, Senhor, me dá o desapego. Também eu já vi gente milionária pagar um x-salada. Eu lembro até o valor até hoje. R$17 era o x-salada na época. Hoje é mais, né? E um mês depois cobrar da pessoa os R$17. É para morrer. Por isso que eu não confio em quem não reza direito. Porque quem não reza não sabe se doar, não sabe morrer para si mesmo, não sabe ser caridoso. E eu peço, Jesus, povo de bom Jesus, primeiro rezem, reconheça que vocês não prestam sem Deus, que a graça de Deus é mais forte. E depois ajude o dízimo e os pobres. Depois vocês vão falar assim, o padre é repetitivo demais. Mas na hora do julgamento, na hora que tiver em jogo uma condenação eterna e uma salvação eterna, vocês vão agradecer para sempre. Para sempre. E eu já disse aqui outras vezes, eu falo isso para a salvação de vocês. O dízimo daqui ser R$1 ou R$1 milhão não muda nada da minha côngora. A minha côngora é a mesma, ela é fixa, né? Se eu tivesse fundado essa igreja, igual tem alguns pastores que fundam a igreja, é diferente. Mas aqui não. Ou eu tenho que usar para a paróquia, não, posso até usar na minha casa, no carro, né? Estou andando num carro lá com mais de 200 mil quilômetros rodados. O outro eu já troquei, vou ter que trocar o outro. Mas depois que eu for embora, vai ficar onde? Hã? Aqui. Então é de vocês, certo? E quando alguém da família estiver passando por dificuldade, tem um casal que veio aqui, inclusive, já na missa uma vez, lá de Iporá, que o marido é de família rica no Mato Grosso, Primavera do Leste. Talvez, tem muita gente de Primavera do Leste que me ouve, quem sabe você é um da família dele, você vai saber quem é você, Caboquinho. Que ele era plantador de soja. Quem planta soja aí? Ali. Parece que se chover muito na hora da colheita, pode apodrecer, não sei. Eu sei que ele foi numa época de chuva, na hora da colheita, e a soja dele começou a apodrecer. E a mulher ficou esperando ele em casa, e ele foi com os caminhões, tentando vender essa soja. E não conseguiu vender. Quebrou, porque todo mundo pega empréstimo em banco, né? Os irmãos, mais outros, tios, milionários, ajudaram ele? Nadinha.
mudou para Iporá para ser funcionário. Hoje está melhorando, porque é um cara maravilhoso. Ele não teve culpa de nada. Foi uma questão climática. E os seus próprios não ajudaram. E era uma dívida que para ele pagou o que conseguiu e ficou uma dívida de 1,5 milhão. Para nós é muito dinheiro, mas para quem planta só, gente, 1,5 milhão juntar a família não faz nem cócega. Mesmo assim, não o ajudaram. Gente, é muito dramático. As irmãs de Paraúna, vocês conheceram ela? Alguém viu elas aí? Que vieram aqui na minha posse? Elas estavam com um carro velho. Sempre andando de carro velho. Sempre. Aí um dia nós fomos numa instância que os seminaristas estavam lá descansando, estrada de chão. Aí eu falei para as irmãs, vai na frente, depois eu vou atrás. Aí elas foram, depois ligou que deu problema no motor do carro. Eu estava atrás de um carro, as irmãs estavam fora do carro, capô aberto, 2 marmanjos num carro na minha frente, passaram pelas irmãs 11 horas da noite, pararam o carro? Não. Na semana seguinte eu falei para o povo da igreja, ou vocês dão um carro novo para a irmã, ou eu arranco tudo aqui e dou. Graças a Deus doaram o carro novo para as irmãs. Nós estamos vivendo uma situação dramática. Dramática. Só pensamos em nós mesmos. Só quer acumular. Você vai morrer com esses bens e vai depois ser condenado. Sua família vai se perder. Vai querer que você morre logo. Você nunca vai ter paz. Por favor, peçam o dom da caridade. Peça a intercessão da Mãe da Caridade, Nossa Senhora, para que você seja cada vez mais caridoso. Ajude os pobres, ajude quem precisa, ajude a igreja. Que Nossa Senhora interceda para que daqui dessa paróquia saiam pessoas cada vez mais cheios da caridade e do amor, que reconhecem que tudo é graça, que são desapegadas e que serão salvas. Serão salvos você e a sua família. Uma caridade cobre uma multidão de pecados. E aí sim, que brilhe as vossas boas obras e louvem o Pai do céu, para dizer, esse fulano aqui era pegadinho, amarradinho, olha como ele é caridoso hoje. Isso é ser sal, isso é ser luz.